quiser, fala. Tá, então começou assim, ó. A imagem eu não participava dela, eu via lá de cima. E a sala era mais ou menos igual uma salinha assim de consultório. Tinha uma mesa redonda no meio, e tinha três mulheres e o cara é como se eu enxergasse a cena assim de cima, como se tivesse igual uma cena de novela. Tem uma câmera filmando, só que a câmera pega somente os três da frente e o que tá falando a câmera não pegava, porque ele tava abaixo da câmera. A roupa dessa mulher era mais ou menos igual da Emily, como eu te falei. Ela tinha uma saiona assim meio de babado, meio rasgado. Elas tinham pele clara, todas as três. O rosto eu não me lembro muito bem, mas eram rostos finos de mulheres assim, como dizer assim, aparentemente bonitas. O cabelo preto assim, aparentando aí ter aí uma idade de 35 anos por aí cada uma. E daí esse cara mandava que elas fossem fazer um trabalho para ele. Que ele ia pagar uma quantia lá para elas, que eu não sei qual que era a quantia. Era uma quantia baixa, que eu me lembro, era uma quantia assim de R$ 200, parece, né? É, Que elas davam risada ainda. então, e daí elas falavam assim que o que eles estavam pensando, a voz do cara era grossa, uma voz que não dá para assim entender como que era. O que eles estavam pensando que ela era. Ela falava: "O que você está pensando que nós somos?" e não sei o quê. E daí ele falava: "Não, é esse o valor dela." Ela falou assim: "Ah, elas davam risada assim, elas estavam tomando alguma coisa." Sim, sim. Era uma bebida, sei lá que bebida que era aquela. E daí até que ele conseguiu ali convencer elas, e elas pegaram e saíram. A cena mudou e a cena foi para um lugar parecido com um campo assim. Parecia ser uma chácara, parecia assim, ser um final de tarde. Não tava a luz do sol, mas o céu ele tava amarelo como se tivesse acabado de se pôr. E tava claro assim, era um gramado, parecia assim um gramado alto, assim, tinha um lago, era exatamente um lago, só que um lago bem grandão. E daí esse homem tava pescando, ele tinha umas vestes meio amareladas assim, que cor que ia ser Não eram amarela? brancas? Não, ela era branca, só que essa parte assim, como é que eu posso explicar? Era um amarelo misturado com branco, assim, sabe? Sim, Parecia ser assim, dourado. mais ou menos isso. Eu não Ela, sei dizer que a cor cor da veste, digamos assim, mudava? Sim, de um tom branco para amarelado. Então, a veste era assim, era tipo a veste de um padre quando ele vai celebrar alguma coisa. Ela é uma veste e por cima tem uma outra que tinha um. Eu não sei explicar, eu nunca vi aquilo na minha vida. Certo, certo. E ela era assim, branca e meio amarela. Pelo fato de eu estar vendo a imagem de cima e tinha luz, então ela meio que se misturava. Esse homem, ele tinha cabelo meio grande. Eu não vi o rosto dele, não sei se ele estava descalço, porque eu não vi se ele estava descalço. E ele estava pescando, e ele tinha uma coroa na cabeça. A coroa eu vi, ele tinha uma coroa, eu não sei como que era a coroa também, mas era uma coroa normal. E ele estava pescando e de repente do lago assim, as três mulheres vieram voando. Essa parte eu já falei errado pra moça, ó. Falei que elas vinham de cima, não pelo lado. Não, elas vieram voando, não do alto, elas vieram voando rente com a água com a qual ele estava pescando ali. Quando ele viu que elas vieram, ele deu um passo para trás. Nisso a vara, eu não sei onde ele colocou. Ele deu um passo para trás e tirou a coroa. E quando ela chegou assim, próximo, assim, uma distância de mais ou menos uns 5 metros dele, assim, quando ela chegou nessa distância, ainda na água, elas subiram, levantaram o voo as três em conjunto e mergulharam na água. Quando elas mergulharam, assim, foi frações de segundo, deu como se tivesse estourado uma bomba dentro da água. Sim. E elas começaram a emergir das águas, assim, mas não pareciam estar molhadas. O cabelo estava normal, mas elas subiam da água, assim. Quando elas subiram, foi nessa parte, desculpa, foi nessa parte que quando elas subiram, ele tirou a coroa da cabeça e deu um passo para trás e ficou segurando a coroa. E daí elas faziam gestos no ar, que eu não me lembro qual era a sincronia, mas elas faziam um gesto as três, e flechas apareciam na frente delas assim. E daí elas davam um impulso com as mãos, como se estivesse lançando, e as flechas iam. E essa voz falava. Essa voz era tão forte que parecia que fazia assim, ó. Parecia que tinha uma vibração no ar quando essa voz falava. E a voz narrava, digamos, quando a flecha lançava, eles falavam agora, elas lançaram as flechas nele. E quando chegaram perto dele, as flechas pararam, porque ele fez um sinal para que elas parassem. E daí ele pegou e fazia assim, igual uma cena de filme mesmo. Ele fez assim, as flechas viravam e voltavam para elas. Tá. E daí elas lançavam mais e de repente as três fizeram os gestos e vieram muitas e muitas flechas na frente das três. E elas lançaram, quando elas lançaram ele começou a se desviar. Nesse de se desviar, quando ele foi se desviar, que eu consegui ver parte do rosto dele, era um rosto branco e tinha uma barba muito ralinha.
Quando ele se virou assim, eu consegui ver a flecha passando, daí a voz falava, e ele tava se defendendo das flechas, daí eu falei bem assim, sozinho comigo, mas eu não tava na cena. Eu falei, agora eu vou matar o homem. E as flechas passavam pelas pernas, passavam pela coisa, passavam por tudo quanto é lugar. E daí ele pegou e a voz falou que daí ele ia revidar aquilo. E daí ele pegou e lançou tudo de novo. Quando ele lançou aquela quantidade imensa de flechas, era só aquele monte de mulher saindo catando cavaco, se desviando de flecha. E daí a flecha entrava nas pernas dela e a voz narrando. E a flecha perfurava tal lugar, e a flecha perfurava outro. E perfurava mesmo. Enfiava aqui, elas caíam, corriam, a flecha enfiava e elas caíam. Até que matou as 3, com um monte de flecha, com a própria arma delas. Nisso a cena mudou, ele venceu a guerra e eu não vi mais ele. Quando mudou que eu comecei, aí eu desci na cena. Eu comecei a andar naquele espaço ali e eu comecei a ver uma luta, um monte de guerreiras e eu já estava nesse sonho. Eu comecei a ver essas guerreiras, elas estavam com uma roupa meio que medieval, elas tinham o rosto coberto. Tinha um monte de guerreira e uma dessas guerreiras eram 2 soldados diferentes. Eram 2. Como que fala? Eram 2. Guerreiras? Não, eram como se fossem 2 batalhões, um do lado de lá, outro do lado de cá. Eram inimigos, eram grupos de diferentes. Sei. E as que estavam com a gente, elas tinham uma roupa, parecia uma saia, só que era meio amarelada e tinha uma carapaça. A chefe delas tinha uma carapaça prata e cobria o rosto, parecia o Jason, só que era prata assim, era toda perfurada. Sei. E elas lutavam entre elas e elas tinham que exclusivamente defender aquela ali que era a chefe delas. E elas guerreavam e lutavam e se pegavam na espada, e daí até que uma derrubou essa de prata, uma do exército inimigo. E quando a outra, que era inimiga, subiu em cima da de prata, que ela foi enfiar a espada, veio uma outra e deu uma ombrada nela e jogou ela pro lado, e essa se levantou. E eu continuei a andar e eu cheguei num lugar que estava tudo alagado. Só que nesse lugar parecia ser assim um vilarejo, esse vilarejo alagou e as pessoas estavam com água no pescoço. Tinha família de pai, mãe e filhos com a água no pescoço, e o pai levantava até a criança para a criança poder respirar. Só que eles estavam alegres, parecia que estavam jubilando uma vitória mesmo naquela situação, entendeu? E daí eu vi aquilo, todo mundo, onde eu via gente pendurada em lugar, eu via gente quase se afogando, eu via gente em cima do barranco assim, só que eles estavam tipo, jubilando, vencemos, né? Aquela situação ia terminar. E ali foi o final do sonho. Que bom, obrigado, Rodrigo. Nada. Tomara que Deus ouvia.